Minha diretoria, quero falar com vocês hoje de uma parada muito, quase que profunda, mas assim, a maneira com que eu enxergo o futebol e a maneira prática com que o futebol ele existe e sobrevive no dia a dia dele, e eu vou ser o menos político possível para agradar esse ou aquele. Eu tava falando no Twitter hoje, e obviamente que os cuiabanos se sentiram ofendidos, que eu falei assim, porra, estou torcendo muito esse ano para Cruzeiro, Grêmio e Vasco subirem para a Série A. Porque eu gosto de ver jogo grande, eu gosto de ver time grande bem, eu gosto de ver time grande na Série A, eu gosto de ver Grenal. E eu não gosto, evidentemente, não quero, entre ver um Grenal e ver Inter e Cuiabá, eu quero ver o Grenal. Aí as pessoas já vêm com aquele argumento raso de dizer assim, mas se o Cuiabá está lá é por mérito. Mas ninguém questionou o mérito do Cuiabá estar lá e nem desses três times estarem na Série B. Eu disse que eu estou torcendo para que eles recuperem no campo o direito deles de estar na Série A. Só isso. Tá? Por quê? Mas você não prefere ver um jogo de um Cuiabá forte, bem estruturado, do que contra um Grêmio ruim? Não. Porque futebol, gente, na cabeça de muita gente, o futebol ele é discutido dentro do campo. Ele é discutido tática, ele é discutido justiça, ele é discutido uma série de coisas que na verdade não é o que mais importa. O futebol é um entretenimento, ele é movido pela paixão e não pelo fato de ser um jogo fantástico. Não é o fato de ter gols o tempo inteiro, da maior parte dos jogos serem bons, não é isso. O futebol, a grande maioria dos jogos de futebol não são bons, mas a paixão, o envolvimento, o engajamento com aquilo é o que sustenta o futebol. Portanto, pode amanhã o Cuiabá contratar metade do time do Manchester City, que ele não vai fazer com o Internacional um jogo de importância igual ao Grenal. E eu não estou me referindo ao Cuiabá por ser o Cuiabá, eu estou usando o exemplo de um time que está em alta, é um time médio, que está crescendo, está fazendo um ótimo trabalho, mas que na segunda-feira ele não existe. E futebol para mim é segunda-feira, irmão. Quando eu digo que o futebol é segunda-feira, eu tenho até essa briga, até essa discussão de vez em quando com o Clear. Eu falo pro Clear às vezes lá no programa, eu falo, Clear, tu tá assistindo Real Madrid e Manchester jogar no domingo. Você não tá vendo o Flamengo jogar, você não tá vendo o Palmeiras jogar. Aí ele fala assim, não, cara, o meu critério é ver o melhor jogo. Eu falo assim, mas não é o seu critério, o critério é o que vai gerar na segunda-feira. O torcedor de futebol, ele vê o jogo do Manchester, ele vê o jogo do Real Madrid, mas ele discute o jogo do time dele. Ele não fica discutindo, não quebra um pau no bar porque ele é Real Madrid, o cara é Chelsea. Não existe isso. Essa pessoa ainda não apareceu, eu espero que ela não apareça. Então, o interesse do torcedor, o futebol se movimenta através dos grandes clubes da rivalidade e da paixão. Não adianta o Red Bull e o Cuiabá fazerem um puta de um trabalho para pegar o São Paulo no Morumbi num jogo de 70 mil pessoas e esperar que isso vai gerar, além de um bom jogo, vai gerar uma segunda-feira, porque não vai. O São Paulino não conhece nem o torcedor do Cuiabá para tirar sarro, para discutir, a imprensa não vai discutir o Cuiabá, ninguém sabe quem são os reforços juniores, os reservas do Cuiabá para questionar o que o treinador fez. Na verdade, midiaticamente, nacionalmente, ninguém se importa com o que está acontecendo, né? Nem com o Atlético Paranaense da vida, imagine com o Cuiabá. Né? Então eu usei o Cuiabá como exemplo. Claro que pros cuiabanos, para as pessoas, é óbvio que é interessantíssimo, importantíssimo, é merecedor pra caralho. Eu tô torcendo pro Cuiabá nos torneios internacionais, óbvio. Mas é de minha preferência, sim, que a Copa do Mundo tenha França, Itália, Brasil e Alemanha. É óbvio. Eu não quero ver uma Copa do Mundo. Mas a Itália não se classificou. Eu sei, a demérito é dela, eu não tô discutindo mérito, eu tô discutindo que pena, porque eu gostaria que a Itália jogasse contra o Brasil na Copa. Em vez de ter que assistir Macedônia e Inglaterra. Eu prefiro ver Inglaterra e Itália. E acho que você também. E essa discussão que vem na sequência de sim, mas se a Macedônia está melhor, não tem questão de estar melhor. Uma coisa é você estar melhor, é você merecer estar ali. A outra coisa é o que isso vai gerar. É o entorno todo do futebol. O jogo de futebol ele é um pretextozinho desse tamanho para muita coisa que tem em volta. O seu grupo de amigos, sua discussão de segunda-feira, sua pelada, né, as suas apostas esportivas, você acompanhar um cara que nem um youtuber que nem eu, você, enfim, todo esse entorno ele é muito mais importante do que o jogo em si. E esse entorno ele enfraquece demais quando os grandes times não estão. Por quê? Porque os grandes times representam enorme parte do número de torcedores do Brasil. E mesmo que não represente como torcedor algo que te interesse, segunda-feira você vai ver na televisão essa discussão. Então, quando o Internacional tem um problema na lateral esquerda, e você pode morar em São Paulo e ser palmeirense, você vai saber. Você sabe. Você não vai saber a fundo, mas você vai saber. Porque em algum momento, em algum programa que você está assistindo, algum youtuber, alguém que está comentando, você vai olhar no teu Twitter, vai aparecer alguém falando, porra, não dá mais pra esse cara, precisamos de um outro lateral. E vários caras comentando, você vai falar assim, ih, rapaz, o Inter tá puto com o lateral esquerdo.
Você não sabe quem é o lateral esquerdo do Cuiabá. E mesmo que o Cuiabá faça uma grande campanha, você não vai discutir o lateral esquerdo do Cuiabá. Entende o que eu estou querendo dizer? Estou querendo separar a performance desportiva, onde o Cuiabá é altamente merecedor de estar onde está, e Grêmio, Vasco e Cruzeiro são altamente merecedores de estarem onde eles estão. Fato. Mas o entorno do jogo, o futebol em si, ele perde quando os grandes clubes não estão ali. Então eu não estou secando o Cuiabá para ele ser rebaixado. Eu usei o Cuiabá como um exemplo. Eu quero que os grandes clubes estejam na Série A. Mas eu não quero que eles estejam na Série A pelo tapetão. Eu quero que eles estejam na Série A porque eles sobem para a Série A. Eu quero que eles se qualifiquem para subir e voltar para o status que eles deveriam ter e manter, que é de time grande. Tudo isso que envolve o futebol é uma grande discussão que eu tenho, e no único curso que eu dei na minha vida até hoje, embora o pessoal fique pedindo que eu faça curso online e tal, eu nem sei fazer essa merda direito, é o conceito número 1 para mim. Uma coisa é entender de futebol. Isso, a maior parte das pessoas que trabalham com futebol entende. Treinador, todo mundo, jornalista. A grande dificuldade que as pessoas têm é entender o futebol. As pessoas entendem de futebol. E de futebol, irmão, qualquer idiota pode entender. É só você começar a assistir jogo que você vai começar a entender. Agora, o futebol, por que é que as pessoas assistem? Por que é que a gente se envolve? Por que é que você está aqui me assistindo? Por que é que você tem uma ligação tal com esse time? Por que é que você não pode torcer para outro time? Por que você magoaria o seu pai se você torcesse para outro time eventualmente? De onde vem essa relação familiar? Por que a tua família italiana torce para o Palmeiras? Porque isso tudo em torno do futebol é o futebol. O jogo é o pretexto. E a gente fica muito focado no jogo. Ah, não, porque 4-4-2, 3-3... Cara, meu irmão, 95% do torcedor não tem nem ideia do que você está falando. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele é: quero classificar, quero estar com meus amigos, quero fazer churrasco, né? Quero que o meu time tenha um ídolo pro meu filho torcer pro time dele, pro mesmo time que eu, quero comprar camisa. É isso que o torcedor quer viver, irmão. É isso que move o futebol. E, evidentemente, as grandes seleções e os grandes clubes em qualquer país do mundo movimentam o futebol. Então eu não sou contra que os times menores se qualifiquem. Eu só fico chateado de que os times grandes não estejam ali, porque, como eu disse e repito, e vou insistir 1 milhão de vezes, porque isso é uma coisa quase indiscutível. Se alguém quiser discutir, pode deixar nos comentários, mas eu acho indiscutível. É impossível que o Red Bull, com o ótimo trabalho que está fazendo, faça um jogo contra o Internacional sequer parecido com o que seria Grêmio Internacional. Quer tirar o fator clássico? Vasco Internacional. Não tem como. Porque quando você vê no jornal ou na internet Inter e Red Bull, ele te chama atenção desse tamanho. Quando você vê Grêmio e Vasco, Inter e Vasco, você fala: opa, isso aqui, se não estiver fazendo nada, eu vou assistir. E é o mesmo impacto que tem quando, assim, vou te dar um exemplo recente, da Marquês de Sapucaí, que hoje até tem os desfiles das campeãs. Você pode estar na Marquês de Sapucaí e você não tem a menor ideia de qual escola vai disputar o título. Você não sabe quem tem dinheiro e quem não tem. Tá? A maior parte das pessoas não sabe, não acompanha o ano inteiro. Quando você está sentado ali e vai entrar Paraíso do Tuiuti, que tem dinheiro para disputar título e quase disputou esse ano, quando o locutor fala: vem aí, Paraíso do Tuiuti, a sua reação é uma. Quando ele fala: vem aí, Estação Primeira de Mangueira, você não sabe o enredo, você não sabe se tem chance, você não sabe o que vai estar na avenida. Mas você levanta e vai assistir. E isso é a mesma coisa com um time grande, irmão. Então nós precisamos dos times grandes fortes. Eu não sugiro um tapetão. Eu torço para que eles estejam fortes. É outra parada.